Na busca por uma vida satisfatória, cada indivíduo, de forma consciente ou implícita, seleciona um valor fundamental que irá direcionar sua existência. Para algumas pessoas, esse valor pode ser a riqueza, enquanto para outras pode ser o status, a aceitação social, a felicidade, o prazer, o amor, o conhecimento ou o conforto. Neste vídeo, com base nas ideias do filósofo Friedrich Nietzsche, que viveu no século XIX, argumentaremos que, se desejamos maximizar nossa saúde e satisfação, o valor que devemos valorizar acima de tudo é o poder. O que é considerado bom? Tudo aquilo que aumenta a sensação de poder, a vontade de poder, o próprio poder dentro do ser humano. O que é considerado ruim? Tudo o que deriva da fraqueza. Não a satisfação, mas sim mais poder. Nietzsche, a vontade de poder. Muitas pessoas associam o conceito de poder à capacidade de controlar os outros e utilizá-los para atender às suas necessidades e desejos. No entanto, esse não é o tipo de poder que Nietzsche tinha em mente. Para ele, o desejo de controlar os outros frequentemente é uma manifestação de uma fraqueza subjacente ou de um complexo de inferioridade. Ou, como ele escreve, e a vontade do fraco de estabelecer alguma forma de superioridade, seu instinto de percorrer caminhos tortuosos em busca da tirania sobre os saudáveis, onde isso não pode ser descoberto, essa é a vontade de poder do mais fraco. Em seu trabalho intitulado Sobre a Genealogia da Moral, Nietzsche propõe uma perspectiva diferente sobre o poder, em contraste com a noção maquiavélica de controle sobre os outros. Segundo Nietzsche, o tipo de poder que devemos buscar é aquele que incorporamos e expressamos dentro de nós mesmos. Esse poder pode ser entendido como um processo de crescimento e expansão, conforme descrito por Nietzsche em O The Science, ou como o aprimoramento de uma capacidade ou atividade já existente, conforme mencionado por John Richardson em sua obra Os Valores de Nietzsche. Através de exemplos, podemos compreender melhor esse conceito. Um atleta que se torna mais forte está aumentando sua própria potência, da mesma forma que um escritor que aprimora sua escrita, um orador que aprimora suas habilidades de falar em público ou uma professora que aprimora sua capacidade de educar. No livro Os Valores de Nietzsche, John Richardson explora a ideia de que o poder mais elevado e puro é aquele que representa mais vida, não apenas em termos de continuidade ou multiplicação, mas sim elevando a vida a um nível superior de capacidade e controle. Trata-se de uma transição para um estágio mais elevado, uma autossuperação, onde o propósito principal da vida é o crescimento e o fortalecimento, não apenas expandindo, mas também ascendendo, o que envolve superar os estados anteriores de si mesmo, como destacado por Richardson em sua obra. Dentro dos escritos de Nietzsche, há um guia sobre como alcançar esse poder, e o primeiro passo é estabelecer uma meta que atenda a 4 condições. Em primeiro lugar, a meta deve ser significativa e desafiadora. Em segundo lugar, deve contribuir para nossa saúde e bem-estar, ou para o bem-estar dos outros. Em terceiro lugar, deve nos levar à excelência pessoal. E, por fim, deve ser uma escolha pessoal, uma expressão autêntica de nossa individualidade e aspirações. Como Nietzsche escreveu em uma nota inédita, e não devemos nos preocupar com o propósito da humanidade, devemos nos perguntar por que estamos aqui, e se não tivermos uma resposta pronta, devemos estabelecer metas elevadas e nobres para nós mesmos. Uma vez que tenhamos uma meta que cumpra esses 4 critérios, o próximo passo para alcançar esse poder é dedicar um tempo consistente a cada dia para sua realização. Ao fazer isso, encontraremos obstáculos e resistências. Dúvidas, medo, ansiedade e preguiça nos assombrarão. A falta de tempo ou recursos, dúvidas e críticas dos outros, problemas de saúde ou relacionamentos interferirão em nosso progresso. No contexto da busca pelo poder, esses obstáculos e resistências que se colocam entre nós e nosso objetivo representam uma oportunidade. Quando enfrentamos uma resistência, se nos esforçarmos para ultrapassá-la e esticar os limites de nossa mente e corpo, aumentamos nosso poder. As resistências são valiosas para aqueles que buscam o poder, assim como um oponente habilidoso ou um inimigo é valioso para um guerreiro ambicioso. Assim como um guerreiro se torna mais habilidoso ao enfrentar um oponente digno, as resistências também funcionam como catalisadores que impulsionam nosso crescimento e nos ajudam a superar nossas fraquezas. Como Nietzsche diz, a vontade de poder só pode se manifestar diante de resistências, ela busca o que lhe resiste, em toda expansão, incorporação, crescimento é uma luta contra algo que resiste.
Uma natureza forte necessita de resistência, é por isso que busca a resistência. Ao nos envolvermos no que Nietzsche chamou de o jogo da resistência e da vitória, onde superamos um obstáculo apenas para sermos confrontados por outro obstáculo, aumentamos nosso poder e, eventualmente, alcançamos a meta que estabelecemos para nós mesmos. O último passo no guia de poder de Nietzsche é deixar o objetivo, seja o que nos tornamos, criamos ou conquistamos, para trás e direcionar nossa atenção para o próximo objetivo maior. Como Nietzsche escreveu em O Assim Falou Zaratustra, ou tudo o que eu crio e por mais que eu ame, logo devo me opor a ela e ao meu amor, ou assim minha vontade o deseja. O filósofo Bernard Register explica mais detalhadamente que aquele que busca o poder não deve destruir ou odiar o que criou ou amou. Em vez disso, ele deve o superar ou o que amou ou criou. Sua vontade de poder o impulsiona a buscar novos desafios e realizações, pois o que ele precisa são novos desafios, possivelmente maiores. Isso explica por que a busca pelo poder envolve crescimento e autossuperação, em vez de apenas conquistas estáticas. Conforme afirma Bernard Register em A Afirmação da Vida, o agente em busca do poder não busca conquistas, por assim dizer, mas alcançar. O que ele precisa são novos desafios, talvez maiores. Em A Vontade de Poder, Nietzsche explica que a busca pelo poder não tem um objetivo final, a menos que a própria alegria do processo seja considerada como meta. Aqui, o círculo representa o ciclo de estabelecer uma meta, enfrentar e superar resistências, aumentar nosso poder, alcançar a meta e, em seguida, deixar para trás nossas criações e conquistas para iniciar o ciclo novamente. Ao moldarmos nossa vida em torno da busca pelo poder, não há ponto no tempo, exceto a morte, em que deixamos de participar desse ciclo, desse círculo de poder. Portanto, uma vida assim não tem um objetivo final, a menos que consideremos a alegria ou a grande felicidade, que surge espontaneamente ao aumentarmos repetidamente nosso poder, como o próprio objetivo. Como Nietzsche expressou em O Anticristo, o que é felicidade? A sensação de que o poder está aumentando, de que uma resistência está sendo superada e a alegria é apenas um sintoma da sensação de poder alcançado e não se busca a alegria e a alegria acompanha. Nietzsche, em A Vontade de Poder, apresenta uma ética do poder com implicações profundas para a visão de mundo do homem moderno, oferecendo uma solução para o constante problema do sofrimento. Esse problema reside na necessidade de encontrar uma justificativa ou significado para o nosso sofrimento, pois, caso contrário, corremos o risco de cair no niilismo, no cansaço do mundo e no ódio à vida. Nietzsche coloca esse problema da seguinte forma: o homem, o mais corajoso dos animais e o mais habituado ao sofrimento, não repudia o sofrimento em si, ele o deseja, até mesmo o busca, desde que lhe seja mostrado um significado para isso, um propósito para o sofrimento. A falta de sentido no sofrimento, não o próprio sofrimento, foi a maldição que até agora pesou sobre a humanidade. Ao longo da história, muitos sistemas religiosos, filosóficos e políticos tentaram resolver o problema do sofrimento postulando que a realidade em que sofremos é apenas uma transição para uma realidade melhor, um mundo verdadeiro, no qual o sofrimento é minimizado ou completamente ausente. Exemplos desses mundos verdadeiros incluem paraísos religiosos ou utopias políticas que são supostas existir no horizonte histórico. Essas visões de mundo tentam atribuir significado ao sofrimento, promovendo a ideia de que, desde que suportemos nosso sofrimento presente, encontraremos a redenção em uma realidade livre dele no futuro. No entanto, a falha fatal dessas supostas soluções é que elas desvalorizam a realidade terrena e o momento presente em favor de uma outra realidade ou momento futuro, cuja existência devemos aceitar com fé. O conceito de Valem, de um mundo verdadeiro, foi inventado para desvalorizar o único mundo que existe, para não atribuir nenhum objetivo, nenhuma razão, nenhuma tarefa para nossa realidade terrena. Por outro lado, a ética do poder de Nietzsche oferece uma solução prática para o problema do sofrimento. Se considerarmos o poder como o valor supremo humano, o valor que acima de tudo promove o florescimento individual, então devemos valorizar as resistências que nos proporcionam a oportunidade de aumentar nosso poder. O sofrimento é definido como a resistência, é o sentimento de dor ou angústia resultante de sermos impedidos de alguma forma. Portanto, se valorizamos o poder, também devemos valorizar o sofrimento, pois ele é um componente essencial do poder. Como Nietzsche explica, os seres humanos não buscam o prazer e evitam o descontentamento.
O que os seres humanos realmente querem é um aumento de poder e impulsionados por essa vontade, eles buscam resistência, precisam de algo que se oponha a eles, o desprazer, como um obstáculo à sua vontade de poder é, portanto, um fato normal, os seres humanos não o evitam, eles estão constantemente em necessidade disso. A visão de mundo de Nietzsche não exige um salto de fé, nem nos encoraja a depositar nossa esperança de salvação em algo exterior a nós, seja um Deus, a ciência, um político ou uma ideologia política ou religiosa. É uma visão de mundo que oferece uma solução convincente e sóbria para o problema do sofrimento. Além disso, ela promove uma vida de ação significativa e produtiva, funcionando como um antídoto para a passividade que tem infectado o espírito da civilização moderna. Portanto, se escolhermos participar do círculo de poder, ou seja, do ciclo contínuo de autossuperação, facilitaremos a realização do nosso potencial e cultivaremos a grande felicidade e a grande saúde, o que são prerrogativas daqueles que buscam o poder. O prazer surge quando há a sensação de poder. Felicidade na consciência triunfante do poder e da vitória. Ou como ele escreveu em O Assim Falou Zaratustra, ou E a própria vida me confidenciou o segredo, eis o que ela disse, eu sou aquele que deve sempre superar a si mesma.